Este é um vídeo de apresentação da disciplina de Quântica 3, disciplina ministrada pelo professor Hulk e os alunos Eupídio Souza Santana e Silvio da Silva Santiago. Somos alunos do programa de pós-graduação em Física da Universidade Federal de Mato Grosso. Esta apresentação colocará alguns tópicos destacados pelo professor Hulk. São eles: breve histórico, primeira e segunda quantização. Primeira quantização, sistema de uma única partícula. Primeira quantização, sistema de muitas partículas. Simetria de permutação e indistinguibilidade. Os estados de uma única partícula como estados base, operadores na primeira quantização. Segunda quantização e mecânica estatística. A função de distribuição para férmions não interagentes. Função de distribuição para bósons não interagentes. Então iniciaremos com um breve histórico a respeito da primeira e segunda quantização. Então vamos lá. Bom, a teoria quântica é a teoria microscópica considerada a mais completa na atualidade. Para exemplificar a importância do estudo da mecânica quântica, nós vamos levar em consideração que ela é capaz de explicar fenômenos que estão relacionados a estudos que vão desde partículas elementares, como por exemplo, mostrado na figura as partículas conhecidas como o elétron, o muon, o tau, entre outras. Ou seja, esse estudo ele vai desde a escala subatômica até o estudo da escala cosmológica, mostrado na figura para exemplificar o estudo de buracos negros. Bom, dando sequência no nosso breve histórico, na história da mecânica quântica, passamos por algumas etapas, dentre as quais podemos citar cientistas e seus feitos no meio científico. Podemos citar, a princípio, 3 pesquisadores, e vou exemplificar o que eles propuseram para o meio científico. Entre os anos de 1925 e 1926, Heisenberg, Schrödinger e Dirac, eles trouxeram resultados contundentes a respeito da quantização do movimento de partículas, que essas partículas estavam submetidas a um campo externo. Ainda nessa mesma época, Schrödinger ele criou sua famosa equação de onda, capaz de descrever o comportamento de uma partícula. No ano seguinte, em 1927, Dirac ele quantizou o campo eletromagnético. E em 1928, Jordan e Wagner propuseram que partículas fossem representadas por campos. Daí deu-se origem à teoria quântica de campos. Diante do contexto histórico, com resultados contundentes, vamos à definição da primeira e segunda quantização. Das 4 forças fundamentais da natureza, 3 são descritas pela mecânica quântica. Apenas a gravitação que não consegue ser descrita por ela. Por convenção, a forma original da mecânica quântica é denotada como primeira quantização. Na primeira quantização, temos uma abordagem não relativística. É uma teoria de primeira quantização porque só admite a quantização dos observáveis ligados à matéria, não se estendendo aos campos. A teoria quântica de campos é formada na linguagem como segunda quantização. Nesta quantização, não só os observáveis ligados à matéria, como também os ligados ao campo. Vamos ver agora a primeira quantização para um sistema de uma única partícula. Para descrever nosso sistema, vamos recorrer ao estudo da mecânica clássica primeiramente. Vamos considerar uma partícula não relativística que está sujeito a um campo eletromagnético, ou seja, está sob a ação de um campo elétrico e um campo magnético. A força eletromagnética, conhecida também como força de Lorentz, é capaz de descrever a força que uma partícula sofre quando submetida à ação de um campo elétrico e de um campo magnético. E esta força pode ser obtida através da Lagrangiana. Através da Lagrangiana também podemos obter o momento canônico. Então, para nosso sistema,
nós vamos escrever uma Hamiltoniana, que a partir daí, essa Hamiltoniana é capaz de descrever nosso sistema. A nossa Hamiltoniana, ela depende tanto da Lagrangiana quanto do momento canônico. Agora nós iremos substituí-la. Substituindo, notamos que os termos do potencial vetor, que está na Lagrangiana, eles se cancelam. Isso é fisicamente consistente, pois a força magnética é perpendicular à direção do movimento e não modifica a energia total do sistema. Por outro lado, esta formulação é inadequada para a descrição do movimento de partícula na presença de campo. Desta forma, vamos reescrever a Hamiltoniana substituindo a velocidade pelo momento, ficando com esse formato. Portanto, o nosso sistema descrito classicamente a respeito de um movimento de partícula sob efeito de um campo, ela fica. Trazendo esses conceitos para a mecânica quântica, o momento linear agora será um operador momento linear. E escrevendo o nosso sistema em termos de operadores, nós temos que a nossa Hamiltoniana fica desta forma. Então agora nós vamos descrever os altos estados do nosso sistema. Para isso, vamos considerar 3 exemplos. No primeiro exemplo, nós temos uma partícula livre. A função de onda ela pode ser representada da seguinte forma, como mostrado nesta transparência. Ao lado dessa função de onda, nós temos uma figura capaz de descrever a probabilidade de encontrar uma partícula em uma determinada região do espaço. Nesta mesma figura, nós podemos verificar que esta probabilidade ela é espalhada como uma forma de onda, ou seja, não há uma definição, uma posição bem definida da partícula. No nosso próximo exemplo, vamos considerar o átomo de hidrogênio. Esse átomo ele pode ser representado em termos da função de onda, que descreve tanto a parte radial quanto a parte dos harmônicos esféricos. Através dessa função de onda, nós podemos obter o estudo da densidade de probabilidade, podemos também obter a energia total do sistema e também o momento angular orbital. Podemos notar que os estados de um elétron em um átomo de hidrogênio é especificado por seus números quânticos, N, L, M. Esses números quânticos podem ser usados para calcular informações importantes a respeito do átomo de hidrogênio. Na figura, podemos verificar nuvens de probabilidades para o elétron no estado excitado do átomo de hidrogênio. A probabilidade de encontrar o elétron é indicada pela tonalidade de cor. Quanto mais escuro a coloração, maior a chance de encontrarmos um elétron em uma determinada região. Agora nós temos a figura C. Na figura C, observamos os níveis de Landau, que parte do estudo da quantização de uma partícula em um campo magnético. O resultado pode ser observado, onde a partícula só pode ocupar orbitais com níveis de energia discreto. Primeira quantização, sistema de muitas partículas. Para o sistema de n partículas, ou seja, um sistema que contém n partículas idênticas, por exemplo, elétrons. A primeira suposição é a expansão da função do estado de uma única partícula, que é uma função de onda complexa no espaço tridimensional. A interpretação dessa função de n partículas é que o quadrado da função nos dá a amplitude de probabilidade de encontrarmos as n partículas em torno do ponto R1 até Rn no espaço tridimensional. Vamos agora falar sobre a simetria de permutação e indistinguibilidade. Uma diferença fundamental entre a mecânica clássica e a mecânica quântica está relacionado ao princípio de indistinguibilidade de partículas idênticas. Um exemplo didático dessa diferença é que na mecânica clássica, cada partícula pode ser identificada sem que essa identificação influencie no sistema. Como, por exemplo, marcar uma bola de bilhar em um jogo de sinuca, e esse simples fato de marcar uma bola de bilhar não altera em nada o processo do jogo. Por isso, na mecânica clássica, cada partícula
em um grupo de partículas idêntica pode ser identificada. Entretanto, isso não acontece na mecânica quântica. Nem mesmo o simples fato de medir é possível sem influenciar o estado físico da partícula. E pior, se um número de partículas idênticas forem agrupadas, suas funções de onda irão se espalhar rapidamente e se sobrepor uma à outra, o que tornará impossível dizer qual partícula está onde. Sobre a indistinguibilidade das partículas, temos que, se duas coordenadas de n funções de estados são trocados, os mesmos resultados de estados físicos são obtidos, podendo, no máximo, diferir da original por um fator lambda. Se as mesmas duas coordenadas de n funções de estados forem trocados novamente, terminaremos com a exata mesma função de estado, só que dessa vez o fator lambda está ao quadrado. A partir deste resultado, podemos concluir que o fator lambda ele pode assumir mais ou menos 1. Isto é, apenas duas espécies de partículas são possíveis na mecânica quântica. São os chamados bósons e férmions. Os bósons, todas as partículas possuem spins inteiros. Já os férmions, todas as partículas possuem spins semi-inteiros. Os estados de uma única partícula como estados básicos. Mostraremos agora que os estados da base para o sistema de n partículas podem ser construídos a partir de qualquer base completa de uma única partícula ortonormal. Explicação de ortonormal. Uma base dita ortonormal se for ortogonal, isto é, os vetores da base devem ser ortonormais. Em outras palavras, o produto deles tem que ser nulo. A segunda condição para uma base ortonormal é que ela deve ser unitária, ou seja, os vetores da base têm que ter módulo 1. Partindo agora de um sistema que é formado por n partículas, podemos formar uma função de n-1 partículas, que é a projeção do estado básico psi-1. Isso pode ser invertido multiplicando por psi-1 e somando sobre os estados de n1, resultando em... Agora, definindo analogamente outra função em termos de a-1, podemos proceder como anteriormente, multiplicando por psi-1 e somando em n2. Ficamos com... Podemos continuar este processo até a enésima partícula, o que resultaria em... Observe que a de Ni1, de Ni2 até Ni n é apenas um número complexo. Portanto, qualquer função de combinação de produto contendo n fatores de estados da base de uma única partícula. O produto das psis tem uma vista apenas matemática, formando a base desejável. No entanto, sabemos da discussão sobre indistinguibilidade que fisicamente não é uma base útil, pois as coordenadas aparecem de forma simétrica, já que nenhuma perturbação física pode jamais ser quebrada, a simetria de férmions ou bósons. Isso pode ser explicitamente interpretado nos estados básicos. Dando uma olhada nas equações dos bósons e férmions, utilizamos a função psi de R1 até Rn. Podemos reescrever como: isso é um determinante de uma matriz. Simetria e antissimetria. Uma base física significa trazer as n coordenadas em pé de igualdade aos produtos de psi. Funções de estados da partícula única é obtida aplicando o operador de simetrização bosônica S+, ou antissimetrização fermiônica S-. Notação de Leibniz. Esta é a formulação de Leibniz, onde Sgn é a função sinal da permutação, que é mais para permutações pares e menos para permutações ímpares. Portanto, agora o operador simetrização e antissimetrização pode ser, onde Ni é o número de vezes que o estado ket Ni apareceu no conjunto dos estados do sistema, ou seja, de 0 a 1 para férmions e entre 1 e n para bósons. Determinante de Slater é uma técnica matemática utilizada na mecânica quântica que descreve estados coletivos de vários férmions.
Supondo que temos uma partícula nas coordenadas R1 e R2 e com funções ψ1 e ψ2, a função coletiva de ψ é gerada pelo produto das funções. Esta não é uma representação válida para dados coletivos dos férmions, já que essa função não é indissimétrica. Para tal, esse problema pode ser resolvido se fizermos a combinação linear das funções de onda, resultando em onde K é uma constante de normalização. Essa equação pode ser reescrita com um determinante. Esse determinante que é conhecido como determinante de Slater. Generalizando essa expressão para n partículas fermiônicas, temos. Portanto, temos que a função psi agora satisfaz as condições que é dada por. Vamos agora representar os operadores na primeira quantização. Aqui na figura nós temos a representação de dois vetores posição de dois elétrons orbitando um núcleo atômico do átomo de hélio. As equações a seguir são as hamiltonianas do sistema. A primeira equação traz a energia total do sistema, sendo representado pelo somatório dos operadores de energia cinética total, que está associado a todas as coordenadas do sistema. Temos também o somatório do potencial de interação colombiana, que são operadores simétricos à interação dos elétrons. A segunda equação consiste em 4 operadores de uma partícula e também nós temos o último termo, que é um operador de duas partículas, que representa a interação entre o par de elétron. Segunda quantização é mecânica estatística. O pressuposto básico da mecânica estatística é a ergonoticidade. Esta ergonoticidade afirma que à medida que o tempo evolui, um sistema assume todos os estados possíveis em conformidade com suas restrições. Por exemplo, se temos uma caixa fechada com um sistema de bolinhas e que elas possuem energia cinética, essas bolinhas se movimentarão com suas energias cinéticas, se chocando contra as paredes da caixa e contra as outras bolinhas. Assim sendo, nós temos uma quantidade de possibilidade de encontrar uma dessas bolinhas em uma posição qualquer da caixa. Observe que essas possibilidades estão delimitadas pelo tamanho da caixa, pois quando eu altero as restrições, neste caso o tamanho da caixa, eu altero as probabilidades e as características do meu sistema. Agora, supondo-se que tenha um sistema que está dentro de um reservatório. A esse sistema está associado a energia ES e ao reservatório energia ER. A soma da energia do reservatório ER mais do sistema ES é igual à energia total. A energia do meu sistema está associada às probabilidades desse sistema. Densidade de estados. A densidade de estados é dada pelo número de estados com energia menor que E o número de estados com energia E. Sendo assim, temos uma densidade de estado associada ao reservatório dr, que depende da sua energia ER, e uma densidade de estado associado ao sistema ds, que depende da sua energia ES. É normal pensarmos que a probabilidade desse sistema está diretamente ligado à sua energia. Então, temos que a densidade de um estado para uma pequena variação, vamos supor ΔE, é dado por probabilidade do sistema associada à energia E, é proporcional à densidade do sistema, que depende da energia total menos energia do sistema, vezes um pequeno intervalo de energia. Espera-se que a probabilidade dependa do tamanho do sistema, como já foi discutido, pois quando alteramos o tamanho do sistema, mexemos nos seus estados. Supondo-se agora que eu tenha um sistema e que eu vá dividi-lo em outros dois sistemas. Agora eu tenho um sistema S' associado a esses dois sistemas, uma energia ES' associado a esse novo sistema, e eu tenho uma probabilidade P que dependa dessa nova energia que é ES'. E no sistema anterior eu tinha uma probabilidade que dependia de ES. A razão entre as probabilidades do sistema anterior com o novo sistema
que é o sistema linha, é dado pela razão entre a densidade de estados da energia total menos energia do sistema S sobre a densidade de estados da energia total menos a energia do sistema S'. Essa razão nos dá uma função que dependa apenas da energia do sistema S e da energia do novo sistema S'. Como estamos trabalhando com mecânica estatística, nós temos associado as probabilidades no ensemble canônico 1 sobre Z vezes E elevado a menos beta ES, onde E elevado a menos beta ES é a distribuição de Boltzmann. Beta é 1 sobre KBT, onde T é a temperatura absoluta e KB é a constante de Boltzmann. Z é a função de repartição, que ela é a somatória em todos os estados do sistema da exponencial de menos beta ES. Uma outra coisa que temos também são os altos estados da nossa Hamiltoniana, pois o operador Hamiltoniano aplicado ao ket Ni nos dá a energia associada a esse Ni vezes o ket Ni. Operador densidade. Na termodinâmica clássica, nós temos o peso estatístico de Boltzmann. Já para a quântica, nós temos o operador densidade, que é dado por E elevado a menos beta H. Note que a diferença parece muito pouca. No entanto, a diferença está que na mecânica estatística nós temos a energia no exponencial, enquanto aqui nós temos o Hamiltoniano no exponencial. Aplicando o operador unitário e depois utilizando uma definição de exponencial de x que é igual ao limite quando x tende a infinito de 1 mais x sobre n elevado a n, temos, aplicando os operadores bracket, obtemos e, depois disso, lembrando de novo a definição de exponencial de x, retornamos a. Assim temos que o operador densidade é igual a somatório em todos os estados na base, aplicado a E elevado a menos beta E. Na termodinâmica, a função de partição é definida como Z igual a somatório de exponencial de menos beta E. No entanto, para a quântica temos uma expressão análoga. Ela não depende agora explicitamente da energia, mas do operador densidade. Sendo assim, a função de partição para a mecânica quântica é traço. Traço de A é definido como a soma dos elementos da diagonal principal. O traço satisfaz a importante propriedade de ser independente da base, ou seja, ele é invariante sobre qualquer mudança de base. Assim, a função de partição fica média de A. Se quisermos saber o número médio de uma quantidade qualquer, vamos supor uma quantidade A, devemos calcular. Podemos rearranjar essa expressão ficando como. Agora temos uma razão entre o traço e o produto da quantidade A e o do operador densidade. Potencial químico. Até agora só analisamos um sistema no conjunto canônico, ou seja, o número de partículas é conservado. No entanto, no grande conjunto canônico, o número de partículas não é conservado, ou seja, o sistema pode trocar partículas com o reservatório, mantendo constante o seu número médio de partículas. Para acomodar essa nova restrição, vamos introduzir no potencial químico Ni na Hamiltoniana. Agora vamos ver como fica o operador densidade e a função de partição para o grande conjunto canônico. O operador densidade no conjunto canônico para o grande conjunto canônico é a função de partição no conjunto canônico para o grande conjunto canônico fica. As funções de partição são fatores fundamentais na mecânica estatística. Elas não são mais do que meramente fatores de normalização. Nesta etapa, vamos descrever a função de distribuição para férmions não interagentes. Usando o grande ensemble canônico, podemos obter a função de distribuição de Fermi-Dirac.
Para isso, vamos considerar um sistema onde os estados podem conter 0 e 1 elétrons. Substituindo esses valores na equação e reorganizando os termos, chegamos na distribuição Fermi-Dirac. Então podemos concluir que para baixas temperaturas a distribuição de Fermi-Dirac vale 1 se a energia do késimo estado for menor do que o potencial químico e 0 se a energia do késimo estado for maior do que o potencial químico. Isso significa que as partículas vão se posicionando desde os níveis mais baixos de energia até os níveis mais altos de energia, devido ao princípio de exclusão de Pauli. Função de distribuição para bósons não interagentes. Agora, vamos ver a função de distribuição para bósons não interagentes. Considere um estado bosônico caracterizado por sua energia de estado fundamental, dado por εk. O número de ocupações pode ter qualquer valor inteiro não negativo. Sabemos que o somatório em n de lambda é igual a 1 sobre 1 menos lambda, e que 1 vezes lambda elevado a n é igual a lambda vezes derivada em relação a lambda de lambda elevado a n, e que lambda é igual a e elevado a menos b vezes a energia no estado fundamental menos potencial químico, e sabendo que o número de ocupação médio é definido por NB, que é o somatório de NK vezes exponencial de menos beta da energia no estado fundamental vezes NK menos potencial químico vezes NK sobre o somatório em NK exponencial de menos beta da energia no estado fundamental vezes NK menos o potencial químico vezes NK. Podemos colocar NK em evidência utilizando a terceira relação. Obtemos. Utilizando a segunda relação, obtemos. Utilizando a primeira relação, obtemos. Realizando o reordenamento, simplificando, colocando lambda k em evidência, simplificando, obtemos, utilizando a relação 3, caso o estado S é degenerado, com degenerescência Gs, então o número de partículas com energia εs será. Esta é a famosa distribuição de Bose-Einstein. Esta é a distribuição de Fermi-Dirac. Note que ela difere da distribuição de Bose-Einstein pelo termo -1. Esta foi nossa apresentação baseada no livro Uma Introdução à Teoria Quântica de Muitos Corpos em Física da Matéria Condensada, que é parte dos cumprimentos dos requisitos necessários para a conclusão da disciplina de Mecânica Quântica 2, ofertada pelo Programa de Pós-Graduação em Física da UFMT.